Atenção, vai ter spoiler do anime inteiro. Obrigado pela atenção. Oi, eu recentemente terminei de assistir Monster, depois de quase um ano, ou talvez mais de um ano, eu não lembro exatamente. E eu sei que eu nunca fiz um vídeo dessa forma, mas eu tenho muita coisa pra falar sobre isso. E eu acho que a melhor forma de explicar seria em um vídeo. Já falando aqui no começo, isso não vai ser um resumo do anime, porque acontece muita coisa e um resumo com certeza não ficaria bom, porque eu pularia um monte de parte importante, e resumo também não é muito comigo. Então vai ser só exclusivamente a minha opinião e as partes que eu acho mais interessantes, mais que explodiram a cabeça depois que eu terminei de ver o anime. E eu também li o mangá, então vai ter um pouquinho de comparação. As coisas não são tão muito diferentes, mas eu particularmente tem coisas que eu prefiro no anime e tem coisas que eu prefiro no mangá. Porém, eu não digo que um é melhor que o outro. Basicamente, os dois se completam. Meu Deus, o que eu acabei de assistir? Pra mim, Monster é de longe uma das histórias mais bem pensadas que eu já vi na minha vida. Eu admito que eu passei mais da metade do anime pensando que eu ia sair traumatizado, mas realmente é uma história bem pesada, e principalmente algumas partes que eles mexem com uns tópicos muito sensíveis, só que a maioria desses tópicos sensíveis, eles não são necessariamente jogados na nossa cara, mas alguns são. Alguns realmente acontece uma atrocidade e você não sabe nem como reagir. Mas são coisas que realmente fazem sentido na história, independente se elas são pesadas ou não. Tudo faz parte de um grande plano. E quando esses pontos se conectam no final, é simplesmente uma explosão de cabeça. Literalmente. Pra mim, o principal que me chocou quando eu comecei a assistir esse anime é que eu pensava que ele ia ser uma história só de full mistério. O que tecnicamente é, mas eu definitivamente não esperava sair chorando. O final me fez chorar. Os personagens, é muito fácil se apegar a eles. E eu acabei chorando no final com a morte de personagens. E também que não é nem só por causa de morte de personagem. Os tópicos que falam lá, como eu disse, são sensíveis. E aí acaba mexendo com você. Eu não esperava nem um pouco. Eu não sabia que Monster ia ser sobre essas coisas. Quando eu tava assistindo esse anime, lá na metade, assim, eu ficava me perguntando, na verdade, como que pouca gente, pelo menos hoje em dia, fala sobre isso. Porque, na minha opinião, é uma história super bem escrita, um mistério super satisfatório, principalmente quando vai chegando no final e as coisas vão se resolvendo, você vai juntando os pontos. É realmente um ótimo mistério, mas eu particularmente entendo do porquê das pessoas, pelo menos a maioria das pessoas, não gostarem tanto, entre aspas, ou só não comentarem tanto, porque comparando, por exemplo, com Death Note. Death Note é o que a maioria das pessoas falam que é um ótimo exemplo de mistério, em questão de raciocínio, a forma dos personagens pensar de uma forma genial. Eu não discordo nem um pouco, eu já tinha assistido Death Note antes de assistir Monster, mas tem uma grande diferença entre os dois, entre Monster e Death Note, apesar dos dois terem na verdade, a única similaridade que eles têm é que são animes geniais. Mas o motivo das pessoas gostarem mais de Death Note e considerarem ele como um dos melhores mistérios, eu não sei se é o melhor, mas é o que eu vejo o pessoal mais falando. É pelo simples fato de que Death Note tem questões mais sobrenaturais do que realmente humanas. E Monster trata de questões meramente humanas. Questões de tudo. Eu não sei nem listar aqui agora, mas Death Note, como eu acabei de falar, as coisas são impossíveis de acontecer na vida real. Já Monster, quando você tá assistindo, ele é desconfortável porque são coisas que fazem tanto sentido de acontecer na vida real. Já Death Note não. Death Note, ele é sobrenatural, tem magia, tem o próprio caderno, e são coisas irreais. Então acaba sendo muito mais intuitivo do que assistir uma história que fala sobre assuntos reais. Então acaba sendo muito mais desconfortável para a maioria das pessoas. Mas também essa não é a única diferença. É claro, os dois
não tem nada de igual, tirando a parte de que são animes que tem um ótimo raciocínio. Mas o que eu mais gosto em Monster é o quanto que o vilão da história, o Johan, ele é basicamente um vilão oculto. E na verdade isso faz parte do plot principal. O fato de ele não aparecer tanto assim na história faz parte do plano dele, e isso só é revelado lá pro final. E eu amo como isso se conecta logo no primeiro episódio. Eu já vou explicar por quê. Um grande diferencial de Monster de outros animes que eu já vi também é o fato de que os personagens secundários, eu posso dizer que 99% deles não são apenas personagens aleatórios. Às vezes acontece o anime apresentar um personagem novo em um episódio e no mesmo episódio ele simplesmente morrer por algum motivo que faz parte da história. E isso é muito doido pra mim, porque na verdade, como eu falei, tem muitas coisas que parecem aleatórias, mas na verdade fazem parte do plano principal do Johan, que é o fato de todas as pessoas que se envolvem, independente como, ou querendo ou não, elas acabam virando vítimas. Então esses personagens secundários que parecem personagens esquecíveis, na verdade eles não são nem um pouco esquecíveis, porque eles acabaram fazendo parte do plano do Johan sem querer, entende? Tem principalmente os primeiros episódios. Primeiros não, acho que a partir do episódio 15 até o episódio 30, mais ou menos, tem personagens que parece que estão ali só pra dar uma avançada na história, mas eles acabam fazendo parte da história principal e não só apresentaram os personagens para que a história pudesse avançar de uma forma natural. Esses personagens não só ajudaram a história a avançar, como eles ficaram na história e ajudaram a história a avançar até o final. Ele não foi apenas uma parte importante que eles fizeram por um episódio ou dois. Eles ficaram. E eu gosto muito desse detalhe, que a maioria dos personagens que pareciam irrelevantes e só apenas coadjuvantes acabaram sendo mais importantes do que pareciam. Então, apesar de que, convenhamos, o anime se passa na Europa entre Tchecoslováquia, Alemanha e outros países também. Os nomes não são japonês, então é um pouco mais difícil de lembrar os nomes. Então, eu não anotei nenhum, mas isso não é relevante para esse vídeo agora. O negócio é que os personagens são importantes, independente se eles aparecem por um episódio só. Eles têm o seu papel e eles fazem esse papel muito bem. E não só isso também, mas como os personagens eles acabam sem querer se envolvendo no plot principal, que é o plano do Io. Só que, no geral, falando em um único contexto, a história de Monster não é necessariamente a história sobre um personagem. No caso, o protagonista, o Kenzo Tema. Porque é o que acontece na maioria das histórias. Ou a maioria, não lembro de outra agora. Como esses personagens acabam não necessariamente apenas se envolvendo, às vezes, alguns deles, na maioria não, alguns deles já estavam envolvidos e eles acabam sendo introduzidos para complementar a história. Então, Monster não é uma história sobre o tema. Ele não é também só uma história sobre o Johan, mas ele acaba contando a história de todas essas pessoas envolvidas, nem que seja um pouco. O pouco de histórias que conta sobre cada personagem secundário ou primário é um pedaço da história principal de Monster, que tecnicamente, na minha opinião, eu acho que é contando a história sobre, não necessariamente a história do Johan, porque a história dele vai sim contando através de cada pessoa, vai contando pelos episódios e tal. Não é uma coisa que é entregada de mão beijada, assim, de uma hora pra outra. Mas é uma explicação complicada. Eu não sei nem necessariamente por onde começar. Eu até tentei escrever isso, mas eu acabei me perdendo. Então vai ter que ser tudo espontâneo. Depois que eu terminei de assistir Monster, o que eu pude perceber em relação a todos os outros episódios é que ele não conta necessariamente uma única história, englobando todas as outras histórias que contou durante os episódios. Mas ele, na verdade, ele tenta expressar principalmente a diferença entre o protagonista, Kenzo Tema, e o antagonista, o Johan. Porque os dois,
conforme você vai assistindo, você percebe que os dois são praticamente, literalmente opostos em questões de modo de pensar. Eu digo que Monster não tá necessariamente contando uma história, porque a história vai acontecendo ainda. Então, a história que eu digo não é necessariamente coisas que aconteceram no passado, porque os eventos continuam acontecendo até o último episódio, e mesmo depois que acaba, tem coisas que ainda não foram respondidas. Então, Monster, no geral, é um modo de vida. É uma explicação de um modo de vida não específico. Ele conta sobre as opiniões ideais do Johan e as opiniões ideais do Kenzo, que são completamente opostas. Mas não necessariamente o Johan é uma pessoa do mal, entre aspas, e o Kenzo não necessariamente é uma pessoa do bem, entre aspas também. Que na verdade, o ponto principal que eu queria falar nesse vídeo é justamente a diferença de pensamentos entre o Johan e o Kenzo. Porque é isso que Monster é sobre a humanidade dentro de cada pessoa. Então, o ponto mais importante é a quantidade de vidas que o Johan tirou, tanto diretamente quanto indiretamente, e a quantidade de vidas que o Kenzo salvou durante a história. Apesar do objetivo principal e único, na verdade, do Kenzo é matar o Johan depois dele descobrir tudo que ele fez, e ele sendo responsável por trazer o Johan de volta à vida, ele acreditava que ele tinha que ser a pessoa a tirar a vida dele de novo. Mas, durante essa trajetória toda, ao longo de 74 episódios, o Kenzo, ele foi capaz de apontar a arma para várias pessoas, independente se elas eram inocentes ou não, mas ele nunca foi capaz de puxar o gatilho e realmente matar alguém. Ele já teve essa oportunidade várias vezes, que inclusive, um fato muito importante, ele teve a oportunidade de mirar exatamente na cabeça do Johan 2 vezes, e nas 2 vezes ele não atirou. Tecnicamente dá pra dizer que é porque ele foi impedido, só que convenhamos, é uma arma. As coisas acontecem muito rápido, então o detalhe principal é que ele realmente hesitou. Em algum momento, ele não atirou por causa dos ideais dele. Ele passa o anime inteiro pensando todas as vidas, independente de quais sejam, são valiosas. O que é o completo oposto do Johan, que acredita que a vida não vale nem um pouco a pena, ele não acha sentido algum. E é sobre isso, na verdade. Tanto que tem aquela famosa frase dele: os humanos só são iguais na morte. É isso que ele pensa e é isso que ele passa a vida dele pensando. E é uma coisa que o Kenzo não aceita. O negócio dele é que todas as vidas valem a pena. E é um negócio que não se desperdiça. Que isso também leva ao final da história, que é a segunda vez que ele teve a oportunidade de mirar na cabeça do Johan e dar um final de uma vez por todas para toda essa confusão. Ainda bem que ele não atirou. Sinceramente, apesar de esse ter sido o único objetivo dele ter praticamente fugido por tanto tempo atrás do Johan só para poder atirar na cabeça dele e acabar com tudo, ainda bem que isso não aconteceu. E uma série de coisas acontecem nisso. A cena final de Monster é a cena que me deixou tão tenso, porque tinha tudo pra dar certo ao mesmo tempo que tinha tudo pra dar errado, e eu fiquei não necessariamente 100% satisfeito, só que se fosse diferente não ia ser um final bom, sinceramente. Foi assim, o Kenzo tava apontando a arma pra cabeça do Johan, o Johan tava ameaçando uma criança, que era, eu acredito que tenha sido uma forma de gatilho pra fazer o Kenzo querer mais ainda atirar na cabeça do Johan. Como o Johan percebeu que o Kenzo tava hesitando, ele foi lá, apontou pra uma criança que tava ali do lado, de uma forma que tipo, atira logo, eu tô ameaçando uma criança, se você não me matar, eu vou matar a criança. E mesmo assim, o Kenzo não atirou a tempo, porque apareceu outro personagem que eu não lembro o nome, mas ele é o pai da criança que o Johan tava ameaçando. Ele atirou primeiro justamente pra proteger o filho dele, apesar dos conflitos que tinha, que não foi mostrado lá. Ele atirou no Johan pra salvar o filho.
E aí eles tinham chamado a polícia lá, e aí os policiais vieram e descobriram que a cidade inteira que eles estavam tava morta, tudo pelo plano do Johan. E o pai que atirou no Johan pra salvar o filho, ele foi levado como culpado, como assassino. E tecnicamente isso teria acontecido com o Kenzo se o Kenzo tivesse atirado no Johan. Então a jornada toda dele, salvando todas aquelas vidas, o ideal dele seria totalmente massacrado se ele tivesse seguido o plano dele inicial, que era matar o Johan. Ainda bem que ele não matou, porque isso teria mudado completamente a cabeça dele, provavelmente. Porque, como eu disse, ele foi capaz de mirar na cabeça de várias pessoas, mas ele em nenhum momento atirou em alguém para matar. Já que Monster é justamente sobre a diferença entre o Johan e o Kenzo, se o Kenzo tivesse matado o Johan, quebraria todo o significado da história inteira, ao mesmo tempo que seria uma forma mais, entre muitas aspas, humana de acabar com a situação, você deixando os seus sentimentos tomarem conta, independente dos seus ideais, você segue o plano até o fim, o que não foi o caso. Então justamente sobre essa diferença é um negócio que ganhou meu coração. E isso, obviamente, eu não percebi só no final da história. Dá pra perceber isso claramente ao longo dos episódios. O jeito que o Kenzo trata as pessoas, o jeito de pensar dele é totalmente o oposto do Johan, apesar do Johan mal aparecer no anime inteiro. As poucas partes que aparece e o jeito que os seguidores, entre aspas, falam do Johan, dá pra perceber o quanto ele consegue influenciar as pessoas a fazer o que ele quer, mas no fundo ele realmente não se importa. Porque o negócio é que ele não se importa nem um pouco com a vida humana e o Kenzo se importa até demais. Tanto que ele não consegue deixar nem o Johan morrer. Mas agora só cortando um pouco essa parte sobre linhas de pensamento e ideais, falando um pouco específico do personagem Kenzo Tema, o que eu acho sobre ele e a minha opinião final. Bem, quando eu comecei, eu achava que ele era um frouxo. Eu achava que ele ia ser um personagem bem chato mesmo. Justamente porque ele, tecnicamente, eu achava que ele teria aquela famosa síndrome de protagonista, onde ele tem dó de todos e todos têm que viver e tudo acontece ao favor dele, mas na verdade não é assim que as coisas são em Monster. Porque já que Monster lida muito mais com questões humanas e reais, não tem nenhum poder ou qualquer coisa nesse anime, nessa história inteira, o negócio é que as coisas nem sempre acontecem a favor do bem, entre aspas. Porque o Kenzo, como eu falei antes também, ele não necessariamente é o lado bom da história, mas ele é como se fosse o lado mais humano. O lado humano nem sempre é o que mais funciona, nem sempre é o lado certo, mas é o lado mais racional, diferente do Johan. Então, o negócio do Kenzo Tema é realmente, no começo, ser um personagem mais cabaço, mais frouxo. Ele é um ótimo cirurgião, mas a personalidade dele era 100% baseada nisso. Ele ser ótimo no que ele faz. Além do, obviamente, ele tinha a noiva dele, que acabou deixando ele, e isso foi por causa dos acontecimentos que aconteceram, por causa do Johan, pra você ver o quanto tudo foi influente do começo ao fim. Mas depois dos primeiros episódios, o Kenzo não necessariamente tem um desenvolvimento de personagem muito aparente. Porque a linha de pensamento dele de que todas as vidas importam, independente de como elas sejam, ela realmente permanece do começo do primeiro episódio até o final. E isso não necessariamente evolui em nenhum momento, mas o que muda nele é a atitude. Ele não é mais um frouxo, claramente, mas ele ainda se importa muito com a vida humana. Mas ele, se tiver que ameaçar alguém, ele vai. Se ele tiver que ser duro com alguém, ele vai, mas tudo a favor da vida. E isso não é um desenvolvimento aparente, com certeza, mas se você comparar o Kenzo do último episódio com o Kenzo do primeiro episódio, dá pra perceber que são a mesma pessoa, mas com uma evolução absurda. Porque a aparência não muda, o jeito de falar não muda, o que muda realmente é a atitude, e a atitude não é muito perceptível. Tanto que, do mesmo jeito que o Johan não aparece tanto no anime, há vezes que o Kenzo também não aparece em todos os episódios. Às vezes acontece dele passar de 3 a 5 episódios, talvez mais, sem aparecer.
justamente por focar em outros personagens, contar partes da história, e assim a história principal vai evoluindo. Mas só nessas partes que o Kenzo não aparece, quando ele retorna, dá a impressão que nada mudou. Mas na verdade, aconteceu muita coisa e todos os personagens que se envolvem com ele fazem parte do desenvolvimento dele. É incrível o quanto isso não é perceptível de primeira. E o Kenzo, mesmo desde o começo da história, o objetivo principal dele é matar o Johan e dar um fim nessa história, ele nunca se importou também em provar a inocência dele. Tudo que ele queria era acabar com essa história. E todos os outros personagens, eles mataram alguém. Não todos, obviamente, mas a maior parte deles estiveram perto da morte, causaram a morte de outras pessoas. E o Kenzo estava ali unicamente para matar o Johan, e eu acredito que talvez seja por isso que ele também não tentou matar nenhuma outra pessoa, porque ele estava apenas procurando a morte do Johan. Então, talvez se ele tivesse matado outro personagem durante esse processo, talvez o objetivo dele não estaria mais claro, e aí não teria mais tanto motivo para matar o Johan, porque ele estaria tecnicamente se igualando, se perdesse o sentido de que todas as vidas importam, mas ele acabou de tirar uma. Então, matar o Johan já não era mais um objetivo tão claro. E eu acredito que seja isso, mas talvez eu posso estar errado, mas é o que fez mais sentido pra mim. Mas quando chega no final e ele não mata o Johan, na verdade o Johan não morre. E aí que chega na parte. Essa linha de pensamento do Kenzo de que todas as vidas importam permanece literalmente até o final. Porque quando o Johan recebe o tiro do pai da criança que ele tava ameaçando, o Kenzo ele é chamado pelo policial que também tava meio que morrendo, mas ele tá bem. Ele é chamado por esse policial porque ele é um ótimo cirurgião e ele iria cuidar de novo do caso do Johan, que é um paralelo gigante com o primeiro episódio, já que o Johan também tinha recebido outro tiro na cabeça, só que dessa vez da irmã dele. E o Kenzo foi lá, salvou, e aí começou a merda toda. E mesmo assim, depois de tudo que o Kenzo passou, ele foi lá, fez a cirurgia no Johan. Com sucesso, o Johan continua vivo. Quer dizer, uma incógnita, porque a última cena deixa isso em aberto. Mas mesmo assim, Kenzo foi lá, fez a cirurgia, salvou o Johan, mesmo que o objetivo dele durante o anime inteiro tenha sido unicamente matar ele. E ele não fez isso, porque ele não é do bem, ele não é puro, mas ele é o personagem mais humano, mais bem escrito que eu já vi. Agora vamos falar sobre o nosso queridíssimo Johan Liebert, os personagens mais bem escritos que eu já vi também, lado a lado com o Kenzo Tema, mas como eu já falei, e justamente por ele ser o quase literal oposto do Kenzo Tema, é o que torna ele incrível. Apesar de, obviamente, as coisas que ele faz não são nem um pouco legais, quer dizer, boas, legais, são em questão de entretenimento. São muito bem escritas, são muito bem feitas para um personagem que mal aparece na própria história. Mas esse é também um dos pontos principais. O plano dele se baseia inteiramente em apagar a própria existência. Já explicou. O Johan, desde criança, ele já tem alguns problemas de distúrbio, o que eu pesquisei, e aparentemente era o início de psicopatia. E por causa das coisas que foram acontecendo ao longo da infância dele, só foi uma abertura ainda maior para essa psicopatia dele se desenvolver, mas se desenvolveu de uma forma bem diferente do comum, dos que mais acontece na vida real. A psicopatia dele se desenvolveu apenas para questionar a própria existência e a própria humanidade, que com o tempo, quando ele ainda era criança, no caso no começo da história, eu não lembro exatamente quantos anos ele tinha naquele começo, o plano dele sempre foi apagar a própria existência, principalmente da cabeça de todas as pessoas que um dia conheceu ele. Tanto que, por causa desse plano dele principal, ele matava todos os pais adotivos dele e da irmã dele. Porque esse era o plano dele, apagar a existência dele da cabeça de todas as pessoas, que no caso seria literalmente matar todas as pessoas que um dia conheceu ele. No começo, ele mata os pais adotivos, que ele ganhou o sobrenome Liebert, e aí ele pede pra irmã dele atirar na cabeça dele. E ele acreditava
fielmente que depois que ela fizesse isso, ela também ia tirar na própria cabeça e os dois iam morrer e ninguém nunca mais ia saber da existência dele. Esse é o plano principal, só que como no começo o Kenzo acabou fazendo a cirurgia e acabou trazendo ele de volta à vida, o plano dele continuou por vários e vários anos. O anime tem um time skip de 9 anos, se não me engano, do começo dessa história, no caso no hospital com o Johan criança, até o Johan adulto, e o plano dele continua durante todos esses anos. Esse plano dele de apagar a própria existência, ele só é propriamente revelado no final do anime, onde tecnicamente a irmã dele, a Nina, ela já sabia desse plano desde que eles eram crianças. Só que por causa de tudo que aconteceu, ela acabou perdendo a memória e foi recuperando conforme os anos / dias foram passando. No caso dos episódios também. No caso, ela chama esse plano dele de o suicídio perfeito, onde ele tenta recriar os acontecimentos que aconteceram na infância dele. No caso, no Kinderhai 511, desculpa se eu pronunciei errado, ele recria todos os acontecimentos que aconteceram nessa mansão. E aí depois ele vai lá e tecnicamente se mataria. Só que o Kenzo tava lá e o Kenzo aponta a arma pra cabeça dele. E aí acontece o que eu já contei. Mas a questão em si é quando ele realmente queria que tudo acontecesse de forma perfeita. Perfeitamente orquestrado desde que ele era criança. E isso é assustador para alguém que realmente não se importa nem um pouco com a vida. Durante a história, o Johan acaba sendo conhecido pelas partes, entre aspas, sujas da Alemanha e Tchecoslováquia. Como a história se passa depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas que acreditavam nos ideais do Johan não acreditavam nos verdadeiros ideais dele. Eu não lembro se é realmente explicado de que forma que essas pessoas conhecem o Johan. Eu sei que algumas são explicadas, mas são pessoas específicas, não necessariamente o grupo que é mencionado. Mas esses grupos grandes que seguem os ideais do Johan, tecnicamente seguem os ideais que eles acham que o Johan tá trazendo para eles. Tanto que eles muitas vezes chamam o Johan de como o segundo Hitler. É meio longe, mas como eu disse, esses são os ideais que esses grupos achavam que o Johan estava trazendo para a realidade. No caso, não é nem um pouco isso, porque lá pro final também é revelado que o Johan não estava nem aí para essas pessoas que, entre aspas, seguiam os ideais dele, os ideais que eles achavam que o Johan tinha. E só sobra uma pessoa no final e o Johan caga pra ele. É uma cena bem tensa e, sinceramente, que bom que aquela pessoa morreu. Não gostava nem um pouco. O nome dele é Roberto e eu lembro dele porque ele foi um merda desde a primeira aparição dele. Ainda bem que ele morreu. Personagem horrível, mas horrível de personalidade. Enfim, isso de o Johan acabar criando uma legião de seguidores foi como parte do plano, eu acredito. Eu não sei necessariamente dizer aonde que isso se encaixa no plano principal do Johan, mas serviu mais para mostrar tanto de poder que o Johan tem sobre a mente das pessoas. Tanto que as pessoas seguiam ele cegamente e seguiam as coisas que ele falavam sem se importar com nada. E o Johan sabia disso, sabia que essas pessoas fariam o que fosse preciso para ganhar uma certa confiança do Johan. Tanto que, na verdade, um pouco mais perto do final, eu não sei dizer exatamente qual episódio, é revelado que uma dessas pessoas que seguiam o Johan estava lá na infância dele, no Kinderhai 511, mas não é necessariamente muito explorado isso. Acaba contando o passado dessa pessoa, não lembro o nome dele, mas ele também não dura muito tempo, só é uma peça importante de como o Johan conseguiu tantos contatos, mesmo não fazendo aparições presenciais. Então, eu não sei dizer exatamente do porquê tudo isso. Dá pra dizer que é meramente porque ele simplesmente não se importa. É uma forma de ganhar poder na mente das pessoas e ele não necessariamente precisa matar ninguém diretamente. Ele apenas convence essas pessoas que se elas matassem no lugar dele, alguma coisa acontece. Ou apenas, o que também apareceu também várias vezes, são apenas pessoas que tinham um anseio de matar alguém e o Johan foi apenas um gatilho para essas pessoas cometerem os crimes que cometeram. Então, tecnicamente, são as mortes indiretas do Johan para pessoas inocentes.
eu acredito que seja apenas para mostrar o poder do Johan e o quanto que ele simplesmente não se importa, o lado psicopata dele. Só para criação, desenvolvimento de personagem, que tecnicamente não foi em desenvolvimento, é apenas para mostrar o quão ruim ele é e o quanto de humanidade que ele não tem, ao contrário de todos os outros personagens. E também uma comparação com o mangá, que é o que eu acho um detalhe super interessante em relação ao Johan. A expressão dele comparando o anime com o mangá, no mangá ela é muito inexpressiva, coisa que não dá pra dizer que foi necessariamente mal feito, mas acho que pelo estilo do anime isso não foi muito explorado. No mangá, a expressão dele em todas as cenas que ele aparece é uma cena muito mais sem brilho. Que, claramente depois que você vai conhecendo mais o personagem, é muito mais sem vida, não ironicamente, do que no anime. No anime ele é muito uma pessoa mais expressiva, que parece que sorri mais de uma forma mais genuína. Apesar de saber que não é, parece muito que é. Eu não sei dizer se isso é proposital, porque afinal o Johan, ele é muito bom em fingir, é muito bom em ganhar a confiança das pessoas pela aparência dele mesmo. Então eu não sei dizer se no anime ele foi animado sorrindo mais genuinamente, justamente para parecer mais confiável do que do jeito que ele é desenhado no mangá. Não é uma reclamação, eu só gostei bastante, mas no mangá em específico as expressões dele são algo muito mais aterrorizante do que no anime. Isso aqui não era para ser um vídeo necessariamente filosófico, apenas um resumo explicando os mistérios de Monster, porque eu particularmente não entendi algumas coisas, principalmente a cena final, que mostra apenas a cama vazia e não necessariamente dá para entender se o Johan tá vivo ou morto, e na verdade eu acredito que esse seja o ponto. Justamente para não saber o que vai acontecer depois, se a história se repete, se ele melhora, ou que provavelmente não, ou se ele realmente tá morto. Não dá pra saber. Mas na cena final, antes disso, na verdade, acaba sendo revelado umas informações mais reveladoras. Ou pra essa altura do campeonato, literalmente o último episódio, faltando 5 minutos pra acabar, revela a maior informação possível. Mas do jeito que é revelado, dá pra entender que foi tudo apenas uma alucinação do Kenzo, porque depois que ele fez a cirurgia no Johan, o Johan ficou em coma. E ele vai lá visitar, e aí essa informação é revelada de um jeito muito estranho. Dá pra entender que foi tudo uma alucinação, porque o que também é compreensível, do tanto que o Johan assombrou, não ironicamente, a vida do Kenzo. Só que do jeito que o Johan do jeito que foi apresentado, eu imaginei que na verdade aquilo realmente aconteceu, ele realmente acordou, revelou um negócio e depois continuou fingindo que tava dormindo. Não é muito provável, mas também não acho que é impossível, porque é uma informação tão importante que não fazia muito sentido ser apenas da cabeça do Kenzo, porque não teria como ele saber dessas coisas, a não ser que alguém tenha contado. E as únicas pessoas que sabiam dessa informação é a Nina, a irmã do Johan, e o próprio Johan. Só que a Nina em nenhum momento ela menciona essa informação, em nenhum momento. Só tem uma parte antes de toda essa confusão final que ela fala que se o Johan se lembrar de uma coisa em específico, não fala o que vai acontecer, mas dá a impressão que alguma coisa muito ruim vai acontecer se ele lembrar exatamente disso. E no caso, nessa última cena, o Johan ele fala o que provavelmente é essa informação que a Nina tava falando, mas, como eu falei, o que dá pra entender é que foi tudo da cabeça do Kenzo, mas não faz sentido se for. Mas se realmente aconteceu, puta merda. O que foi aquilo, mano? Então, essa foi uma review horrorosa sobre Monster. Eu espero que você tenha gostado e, bem, eu recomendo Monster muito pra você que gosta de mistério, um toquezinho de terror e thriller. É muito bom e é uma história que você realmente, se você piscar, você perde uma informação e dificilmente ela vai ser explicada de novo. Então tem que prestar atenção, pelo menos eu tinha que prestar atenção, porque senão eu piscava e eu não tava entendendo mais nada. Mas é muito legal, eu amei, eu dou 11 de 10 e é isso. Espero que tenham gostado, eu amei Monster e espero que vocês também gostem, caso pra quem for assistir. Até algum próximo vídeo, não sei se vou continuar fazendo vídeos assim, é muito complicado, eu fico sem ar falando.
Mas é isso. Até!